Bom dia. Foram 45 dias de campanha no primeiro turno e mais 25 dias no segundo turno. Após toda a exposição dos candidatos, o eleitor de São Luís irá decidir amanhã quem vai administrar a capital pelos próximos 4 anos. Assim, teremos formado todo o quadro político que se inicia em 2017. Hoje, vamos debater a campanha em São Luís, a expectativa para a votação e o que devemos esperar dos novos prefeitos. Participam do nosso debate os personagens de grande relevância da política do Maranhão. O presidente do PCdoB do Maranhão, Márcio Gerri, e o líder do governo na Assembleia Legislativa, Rogério Cafeteira. A resenha já está no ar. Mais uma vez, bom dia. Participa aqui comigo hoje o jornalista Leandro Miranda, apresentador do Ponto e Vírgula aqui na Rádio Difusora FM. Bom dia, Márcio Gerri. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Márcio, presidente estadual do PCdoB. Márcio, como é que você vê? Tivemos ontem um debate entre os candidatos que disputam o segundo turno em São Luís. Eu queria a sua avaliação sobre este debate, que foi o último confronto entre os dois candidatos. Amanhã já é eleição. Qual a sua análise desse debate? O que se depreendeu dele e até que ponto ele pode influenciar ainda no pleito? É um debate muito tranquilo, muito equilibrado e um debate onde o prefeito Edivaldo Holanda Júnior pôde desfazer vários comentários que havia, especialmente propagados pela candidatura do seu adversário, o deputado Eduardo Braide, acerca do debate, né? Então, que o prefeito não estava à disposição para o debate, que não tinha condições de debater, etc. E nós vimos ontem aquilo que nós já sabíamos desde 2012. Um Edivaldo Holanda Júnior muito preparado, muito tranquilo, muito incisivo quando foi preciso ser incisivo, mas para exatamente defender o mandato que realiza, que é um mandato aprovado pelo povo de São Luís. A maioria do povo de São Luís aprova a gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. As pesquisas todas o colocam como líder na intenção de voto e ele ontem teve uma performance muito boa. Então, um debate que ajuda a consolidar, no meu modo de ver, esse caminho de vitória do prefeito Edivaldo amanhã, sendo reeleito prefeito de nossa querida capital, São Luís do Maranhão. O Márcio Gerri também é jornalista e eu queria saber do jornalista Márcio Gerri, sem paixões, na sua opinião, quem venceu o debate e se um debate à véspera da eleição do segundo turno influencia diretamente no voto do eleitor. O debate influencia sim o voto do eleitor, né? Que o próprio eleitor tem dito que influencia. E por influenciar, eu acho que ontem, pelo debate, se cristalizou ainda mais a liderança do prefeito Edivaldo nesse processo de reeleição. Sem paixão nenhuma, Leandro, eu te digo que o vencedor do debate, indiscutivelmente, foi o prefeito Edivaldo. E quem ajudou o prefeito Edivaldo a ser o vencedor do debate foi, inclusive, toda a campanha que foi feita acerca do debate, de que seria um massacre, de que ele seria massacrado, quer dizer, uma coisa absurda, porque é como se o Edivaldo Holanda Júnior fosse uma pessoa que tivesse aparecido ontem, nunca tivesse feito um debate na vida, não tivesse preparo, enfim. Tentaram vender algo diferente do que ele exatamente é. E ele pôde, no debate de ontem, mostrar, em primeiro lugar, um conhecimento muito grande sobre a cidade, quer dizer, com muita tranquilidade, falando sobre aspectos diversos da gestão pública. Segundo, respondendo aos questionamentos que lhe foram feitos. E terceiro, colocando para o adversário uma série de questionamentos, alguns dos quais não respondidos, não devidamente esclarecidos, de modo que, pelas circunstâncias do debate, pelo contexto do debate, pelo debate em si mesmo, indiscutivelmente, o vencedor foi, sim, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Agora, Márcio, o prefeito Edivaldo estava bem atrás das pesquisas, antes do começo da eleição, e houve uma virada muito grande dele. Depois houve um aparecimento de um outro candidato, que foi o Eduardo Braide, que também estava muito atrás, ninguém contava com ele no segundo turno. Qual a sua avaliação dessa gangorra da eleição? Por que a eleição começou de um jeito tão diferente como ela terminou, com um candidato completamente diferente do que se imaginava no começo dela?
De fato, na pré-campanha, o prefeito Edivaldo, ao longo da pré-campanha, quer dizer, ao longo do começo do ano, deste ano agora, de 2016, em muitos momentos atrás. Agora, quem estava na frente, na verdade, não era o candidato que foi ao segundo turno, que veio ao segundo turno, o candidato Eduardo. Quem sempre estava na frente era a deputada Elisiane, né, que não foi ao segundo turno. Então, realmente, uma eleição que tem uma tipicidade muito grande, né, um comportamento do eleitorado bem inusitado, bem imprevisível, mas que, aos poucos, né, muito progressivamente, de forma muito consistente e sustentável, o prefeito Edivaldo foi mostrando aquilo que vinha fazendo pela cidade e foi restabelecendo um diálogo muito produtivo com toda a comunidade de São Luís. E a cidade foi percebendo os avanços que houve no governo do Edivaldo. É um governo que teve 2 momentos de muita dificuldade. O primeiro, a herança que recebeu, né? Uma cidade desorganizada administrativamente, muitos déficits em todas as áreas, ele teve que enfrentar essa situação. E depois de ter arrumado a casa, veio uma crise econômica no país muito grande, que afetou o desempenho dos municípios no Brasil inteiro, dos estados. Então, ele teve capacidade, teve muita capacidade de gestão para superar esses momentos de crise. E depois ele teve a capacidade também de estabelecer um diálogo muito produtivo com o governador Flávio Dino, fazendo parcerias, e o resultado da cidade está vendo. Nós temos hoje um governo de muita ação em todas as áreas. São Luís hoje, indiscutivelmente, está muito melhor do que estava há 3 anos e meio, do que estava há 4 anos. Agora, evidentemente que há muito por se fazer. O próprio prefeito tem dito isso. Fez muita coisa, tem capacidade, mostrou, e tem muita coisa por ser feita, e ele é o candidato hoje que melhores condições reúne para fazer isto que falta ser feito por São Luís. Bem, o Márcio Gerri é twitteiro, é usuário das redes sociais assíduo, e lá no primeiro turno elencou os candidatos, na época, que seriam da base do governo. Elencou Edivaldo, Elisiane Gama, o Bira do Pindaré, que na época era pré-candidato, e o Eduardo Braide. Lembrou depois do Eduardo Braide. E no segundo turno essa relação parece que mudou. O que mudou em relação ao Braide do primeiro turno, agora no segundo turno? O que muda é que é inegável que o deputado Braide integra a base do governador Flávio Dino na Assembleia. Agora, não é essa questão que está em debate no momento. Não está em debate quem é e quem não é da base do governo. Está em debate quem será o próximo prefeito de São Luís. E por esse prisma, ao nosso ver, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior reúne hoje melhores condições, neste momento, de ser o próximo prefeito, de continuar sendo o prefeito de São Luís. É essa a avaliação que se faz, quer dizer, uma avaliação daquilo que é o melhor para São Luís hoje. E neste momento, o que representa, o que tem melhores condições, pelo que já fez, pela capacidade demonstrada, pelo compromisso que tem com a cidade, é o prefeito Edivaldo. É muito importante a gente tocar nesse assunto, porque o prefeito Edivaldo, nesse tempo que vivemos de muita crise, ele consegue, ao mesmo tempo que tocar realizações, fazer obras, administrar bem a cidade, é um prefeito que tem uma marca muito importante do ponto de vista da ética na política. Passados esses 3 anos e 10 meses, né, quase 4 anos de mandato, não se ouviu dizer, não se comentou que tenha havido qualquer mal feito, qualquer ato desonesto por parte do prefeito Edivaldo. É muito importante a população sempre avaliar essa característica. Um prefeito que é trabalhador e que é muito honesto, que não foi acusado de nenhum tipo de corrupção nesse tempo todo em que governa São Luís. É um ativo político muito importante, que é um ativo político que a gente precisa reverenciar, respeitar e, por esta razão mesmo, permitir a ele que continue sendo o prefeito de São Luís. Eu só estou falando do assunto corrupção e que nesse segundo turno foi a marca, inclusive ontem no debate o assunto corrupção foi uma marca muito forte. Só acredita que foi justamente isso, a questão da corrupção, que fez com que o Eduardo Braide estivesse hoje atrás nas pesquisas? Quando o Eduardo Braide chegou ao segundo turno, ele chegou ao segundo turno sem que a população conhecesse exatamente quem era o Eduardo Braide. E ao longo deste segundo turno, foi possível se fazer um debate. Todo candidato numa eleição com 2 nomes tem que se expor, e a população foi perceber, não sei se exatamente este tema,
mas a população foi percebendo progressivamente, gradativamente, mas de forma muito segura, de que o prefeito Edivaldo é o que reúne as melhores condições no aspecto gerencial, no aspecto da gestão, no aspecto da ética, enfim. É o melhor nome que nós temos para prosseguir sendo prefeito de São Luís. E percebeu também uma grande virtude, que é essa capacidade de diálogo, essa capacidade de ter uma relação muito boa com o governador Flávio Dino, e essa relação da prefeitura com o governo do estado tem tido frutos muito importantes para a cidade de São Luís. É uma parceria que tem dado certo, dado resultado, e pelo que já foi feito, a gente pode imaginar, prever com muita segurança que muito mais será feito ainda na parceria entre a prefeitura e o governo do Maranhão. Bem, além de secretário do PCdoB, Vossa Excelência é secretário de Comunicação e Articulação Política do governo. E na sua opinião de secretário, a gente está 2 anos de governo, e nesses 2 anos o governo tem combatido essas quadrilhas, essas máfias que desviam recursos públicos do município dos municípios por meio da Polícia Civil. A pergunta é, na sua opinião, Márcio Gerri, o combate do governo, intenso do governo, contra essas quadrilhas, interferiu para que a gente tivesse eleições limpas, eleições mais democráticas, eleições sem atuação dessas quadrilhas e dessas máfias? Olha, o governador Flávio Dino se manifestou acerca disso no primeiro turno, não se manifestou acerca de um caso ou outro, mas acerca de um sistema. Infelizmente, há sim setores da política muito articulados com o crime. E isso causa prejuízos absurdos, inaceitáveis para o estado do Maranhão. E nesse processo de você fazer uma limpeza geral no exercício da política, que é muito importante para a sociedade, de fato nós temos tido muitos avanços. E não são avanços só de governo, é um avanço institucional, das instituições democráticas do Estado, do Ministério Público, da própria Justiça, do aparato da segurança pública, para que a gente possa fazer com que não tenhamos mais essa associação entre o exercício da política e práticas criminosas. No primeiro turno, inclusive, houve um debate muito forte acerca disso, na medida em que se identificou interesses da política junto a organizações criminosas e vice-versa. O exercício da política não pode jamais ser contaminado pela prática criminosa. E quando isto ocorre, é preciso que haja a mão do Estado, da instituição Estado, para que isso seja combatido, para que seja investigado e punido exemplarmente. Quem paga a conta do crime na política, da corrupção na política, é o cidadão e a cidadã. Quem paga a conta, o que resulta da atividade criminosa na política é exatamente a falta de direitos para os cidadãos e cidadãs de nosso Estado, do nosso país. Então, é uma marca muito forte realmente, Leandro, desse momento, que é o funcionamento das instituições no combate a práticas criminosas na política e fora dela. Secretário, falando em crimes e política, no primeiro turno houveram ataques a ônibus, a carros da empresa de companhia energética do Maranhão. Houveram vários ataques de facções criminosas aqui em São Luís, e o governador Flávio Dino, aqui mesmo no Resenha, falou que existia uma ligação entre esses ataques e a política. Existe essa ligação? A investigação já avançou sobre isso? Olha, que existe essa ligação, existe sim, né? Há um trabalho permanente de investigação desses delitos. Agora, o que houve ali, como houve em outros momentos, foi uma tentativa de chantagem, uma tentativa de fazer com que, das facções criminosas, para tentar readquirir privilégios absurdos que houve no passado. E que no governo Flávio Dino esses privilégios não existem porque não são da lei, não estão inscritos na legislação brasileira. E é preciso que a gente continue fazendo esse trabalho que tem sido feito no Maranhão, de melhoria do padrão geral da segurança pública, de melhoria no processo de ressocialização daqueles que estão hoje nos presídios, das pessoas que cumprem penas, mas sem que isto, ao mesmo tempo, combatendo o domínio de facções criminosas e muito fortemente combatendo a interferência dessas facções criminosas em processos eleitorais. Então, o Estado, o governo do Maranhão fez um combate muito duro, tem feito esse combate muito duro para que a gente possa proteger a sociedade da ação das facções criminosas e proteger a sociedade
dessa associação muito sórdida entre as facções criminosas e parte pequena, mas perigosa da política do nosso Estado. Bem, alguns setores da imprensa especularam que o governador Flávio Dino teria tido algum tipo de resistência no segundo turno de participar da campanha do Edivaldo, do candidato Edivaldo, que é apoiado pelo PCdoB. Houve de fato essa resistência e por que ele demorou a entrar na campanha? Não houve resistência alguma. A cidade toda sabe que o governador Flávio Dino é do PCdoB. A cidade inteira sabe que o governador Flávio Dino, antes de ser governador, apoiou fortemente a candidatura à eleição do prefeito Edivaldo. Sabe da amizade, do carinho e da confiança que o governador Flávio Dino tem no prefeito Edivaldo. De modo que não houve nunca nenhuma dúvida quanto a isso. Inclusive, o candidato a vice do prefeito Edivaldo é o Júlio Pinheiro, que é do PCdoB, o nosso partido, o mesmo partido do governador Flávio Dino. O que houve, na verdade, foi que cada coisa no seu dia, né? Então, a campanha ela passou para o segundo turno. O governador não deixa de governar um dia, nem um dia, nem uma hora, nem um minuto, né? Se ocupa das tarefas que lhe são de responsabilidade e fez o anúncio do apoio quando era conveniente, politicamente correto, politicamente fazê-lo. Então, mas jamais o governador emitiu qualquer sinal de que não apoiaria o prefeito Edivaldo. Até porque esse apoio ele não vem de agora, é um apoio que vem desde a eleição de 2012 e não havia por que mudar essa atitude, né? Com todo o respeito que ele tem ao adversário do prefeito Edivaldo, mas o direito também democrático do cidadão Flávio Dino, que é governador do Maranhão, manifestar a sua posição e o fez manifestando o apoio ao prefeito Edivaldo pela confiança que ele tem no trabalho que o prefeito vem desempenhando na nossa cidade, no comando da cidade, pela confiança que tem de que esse trabalho se aperfeiçoará cada vez mais, se ampliará e nós teremos mais, com fé em Deus, 4 anos de muita ação, de muito trabalho por nossa capital, São Luís. Márcio, o PCdoB elegeu a grande maioria dos prefeitos do Maranhão e partidos aliados como PSDB, PSB e PDT elegeram também vários prefeitos. Então a grande maioria é aliada do governo. Então eu queria saber, a partir de 2017, o governador Flávio Dino tem mais 2 anos de governo ainda, como vai ser essa relação e como vai fazer para que mais ações do governo cheguem nesses municípios e como vai ser a relação com os municípios que são adversários? Neste aspecto, Odualdo, não há município adversário. Os 217 municípios são, do ponto de vista administrativo e institucional, aliados. Nós precisamos fazer um pactuamento. Nós tínhamos até agora prefeitos que, quando o governador Flávio Dino assumiu, nós tínhamos prefeitos já com 2 anos de mandato e prefeitos com 6 anos de mandato. Portanto, cada um desses prefeitos já com sua própria estrutura de governança, com seus objetivos, com suas prioridades, com seu planejamento estabelecido. Nós temos agora um momento que zera, e isso permite que nós façamos um planejamento de 2 anos de relação do Estado do Maranhão com estes municípios. Dia 25 de novembro, o governador Flávio Dino já está convocando uma reunião com todos os 17 prefeitos do Maranhão, uma reunião que terá a participação de órgãos federais, do TCE, enfim, de várias instituições, exatamente para a gente fazer um pactuamento com esses municípios que resulte em melhorias nas condições de vida do nosso povo. É muito importante essa ação coordenada, essa ação cooperada, né, convergente, complementar do Estado com os municípios. Nós vamos ter um momento muito bom, apesar da crise brasileira que o Brasil atravessa, que afeta o Estado do Maranhão, que afeta os municípios, mas nós vamos procurar caminhos criativos de fazer com que haja uma pauta, uma agenda de trabalho comum, convergente, que tem impactos muito positivos para o Maranhão nesses próximos 2 anos. Secretário, as suspeitas, compra de voto, as suspeitas de compra de voto em São Luís, inclusive o ex-secretário de Saúde, Ricardo Murat, foi para as redes sociais ontem reclamar, ele que apoia o candidato Eduardo Braide, declarou isso publicamente, Clodoaldo. Ele foi para as redes sociais reclamar que a polícia está combatendo isso, assim como fez em Coroatá. A pergunta é, a polícia vai de fato combater essas suspeitas de compra de voto aqui em São Luís? E em resposta até ao Ricardo Murat e à sociedade, eu queria que o senhor falasse também. Houve uso político da máquina no município de Coroatá, ou está havendo aqui em São Luís nesse segundo turno?
Leandro, o ex-secretário Ricardo Murá, ele tem algum problema com a polícia. Ele não gosta muito da polícia, nem da polícia militar, nem da polícia civil, nem da polícia federal especialmente. Porque, como todos sabemos, como o Maranhão inteiro sabe, ele tem graves problemas, inclusive já foi denunciado e é réu em processo na Justiça Federal. Então é compreensível que ele não goste da polícia, né? Porque a polícia, o seu papel, entre outros, é o de combater criminosos. Não houve qualquer tipo de abuso em Coroatá. O que houve em Coroatá foi uma manifestação natural, democrática do povo de Coroatá, que resolveu fazer uma mudança na cidade e resolveu eleger um candidato que não era o candidato, que não era a prefeita, que é a esposa do ex-deputado Ricardo Murá. O tema compra de votos é um tema tão importante que o governo do Maranhão, aí no primeiro turno, lançou uma campanha combatendo, condenando esta atitude que ela atinge, que ela ofende, que ela realmente ameaça a democracia. Então, o governo teve uma ação especial acerca disso, foi lançada uma campanha, inclusive na televisão, no rádio, na internet, solicitando aos cidadãos e cidadãs que denunciassem suspeitas de compra de votos. E isso continua agora no segundo turno aqui em São Luís. Qualquer cidadão que todo cidadão é um fiscal da democracia. Então foram criados instrumentos, telefones, WhatsApp, plataforma de internet para que o cidadão possa vigiar também o processo eleitoral. O que nós temos defendido e o que o secretário Jefferson Portland hoje coordena é um esforço muito grande para que haja em São Luís eleições limpas, eleições livres, sem quaisquer tipos de ilicitudes. Secretário, nós estamos encerrando aqui a sua participação no programa. Espero que o senhor volte um outro dia para falar também das ações do governo, hoje mais falando sobre a eleição. Então, eu queria que o senhor, em um minuto, fizesse suas considerações finais sobre a eleição e sobre a atuação do PCdoB. O PCdoB sai dessa eleição com seu objetivo cumprido. Nós tínhamos o objetivo de eleger entre 30 e 40 prefeitos no Maranhão, conseguimos eleger 46 prefeitos. A base de apoio do governador passou de 150 prefeitos e hoje nós temos já um número muito maior de prefeitos alinhados com esse projeto. São poucos, conta-se nos dedos da mão, prefeitos que têm uma indisposição com o governador Flávio Dino. De modo que é um momento muito importante para o Maranhão, de muita unidade, de muita boa vontade, de muita convergência política. E isso vai se materializar em ações concretas para que nós possamos prosseguir esse caminho virtuoso que o Maranhão está vivendo sob liderança do governador Flávio Dino. O Maranhão está muito melhor do que estava há 1 ano e meio, do que estava há 2 anos, e isso é um processo que não tem volta. O governador Flávio Dino tem muita determinação, muita coragem, muita capacidade de fazer com que este governo possa cada vez mais responder positivamente aos anseios da sociedade. E nós esperamos também que tenhamos amanhã uma eleição tranquila em São Luís, desejamos uma eleição realmente muito democrática, muito tranquila, e nós do PCdoB temos a expectativa e a confiança de que amanhã haveremos de eleger o prefeito Edivaldo para mais um mandato, tendo como seu vice agora o sindicalista, líder comunitário Júlio Pinheiro, uma pessoa que tem as credenciais todas para colaborar com a cidade, colaborar com o prefeito Edivaldo. Obrigado, secretário. Boa sorte nessa caminhada. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos receber o deputado estadual Rogério Cafeteira. Voltamos já.